Karl Marx é um dos pensadores mais influentes do século XIX e grandes influências práticas no século XX. Karl Marx, a sua influência está na sociologia, política, economia e, claro, também na filosofia. A princípio, podemos colocar as ideias de Karl Marx ontológico e nada metafísico. Mas antes de falar de Karl Marx, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre filosofia marxista e também um pouco sobre Karl Marx. Mas antes de entrar em Karl Marx, eu preciso voltar um pouco na história da filosofia. Em dois filósofos antigos, que é Demócrito e Epicuro, e outro filósofo também, que é Hegel. Como assim, esses três filósofos? Sabemos que Karl Marx, ele é formado em Direito, fez doutorado com sua tese Filosofia da Natureza, Demócrito e Epicuro. Por que Demócrito e Epicuro? Demócrito é um filósofo ou considerado o primeiro filósofo materialista. Para Demócrito, esse mundo estava em constante mudança e transformação, os átomos se juntavam e os átomos se separavam. Para você aprofundar mais em Demócrito, vou deixar um vídeo aqui. E Epicuro vai ser uma pessoa que irá ser influenciado pelas ideias de Demócrito. Epicuro tenta trazer as ideias de Demócrito para a vida prática. Ou seja, Epicuro também influenciado um pouco por Aristóteles, Epicuro traz uma máxima. Nós, seres humanos, fugimos da dor e buscamos o prazer. Ou seja, com essas ideias, essas premissas aí de Demócrito e Epicuro, Karl Marx vai fazer uma tese de doutorado sobre esses dois filósofos. Eu sou um pouco da área da religião e também da filosofia. Demócrito e Epicuro, hoje nós podemos situar eles dentro de uma visão panteísta ou ilozoísta do mundo. Ou seja, panteísta ou ilozoísta. Existe uma grande inteligência que faz esse mundo construir e destruir. Panteísta é o quê? É que tudo faz parte de uma única realidade. Karl Marx ele vai unir-se aos filósofos hegelianos, aos pensadores ou corrente filosófica hegeliana de esquerda. Karl Marx, aqui existe uma coisa que podemos destacar aqui. Karl Marx ele é alemão, de origem judia, convertida ao protestantismo. Se você pegando essas premissas aí, você sabe que na mente dele existe algumas ideias, algumas premissas que irá influenciar o seu pensamento. Voltando à história, Karl Marx irá unir-se aos filósofos ou aos pensadores hegelianos de esquerda. Na Alemanha existia dois grupos de pensadores hegelianos, os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda. Os hegelianos de direita, eles acreditavam na ordem, ou seja, existem ideias que faz promover a ordem ou status quo, ou seja, você luta para permanecer as coisas do jeito que são, ou seja, atingir um espírito absoluto, que nem Hegel estava propondo. Depois de atingir esse espírito absoluto, você tem que permanecer a ordem do espírito absoluto. Karl Marx já é de uma corrente mais da esquerda hegeliana, de que o mundo passa por transformações constantes. Ou seja, Karl Marx vai fundar a sua teoria, que mais tarde vai ser conhecida como filosofia marxista ou marxismo histórico, que ele prega que o mundo está passando por transformação e nós temos que buscar a melhoria. Que nem Demócrito falava que o homem fugia da dor e buscava o prazer. Essa melhoria que Karl Marx está buscando é a melhoria da condição social ou da condição ontológica onde nós estamos vivendo. Por volta aí já dos meados do século XIX, Karl Marx ele se junta aos hegelianos de esquerda. Logo após, ele funda a Liga dos Comunistas, ou seja, onde pessoas, os proletariados, eles se juntavam e reivindicavam por mudanças na sociedade.
Karl Marx, ele promoveu o quê? Os princípios para você fazer revolução. Como assim revolução? Karl Marx não acreditava na ordem a qual a sociedade estava. Karl Marx buscava a destruição da ordem que estava para reconstruir uma nova ordem. Ou seja, para Karl Marx ele fazia uma crítica da sociedade. Logo após a crítica da sociedade, ele tinha a crítica da crítica. Ou seja, Karl Marx ele faz o inverso da teoria hegeliana. Se Hegel estava tentando alcançar um espírito absoluto, ou uma metafísica, ou as ideias absolutas, Karl Marx ele deixa isso de lado, não parte das ideias, mas Karl Marx ele vai partir do plano material, ou seja, a sociedade ela é fundamentada através de luta de classes ou através de princípios materiais, ou seja, toda a sua filosofia, a sua teoria, vai ser baseada numa visão econômica do mundo. Tudo gira em torno da economia. Não é à toa que as ideias de Karl Marx vai ter um grande desenvolvimento com o encontro das teorias de Adam Smith e David Ricardo. Para Adam Smith, que era um economista, ele falava que a economia ela se autodesenvolve, ou seja, tem até a analogia da mão invisível de que existe uma mão invisível por causa da lei da oferta e da procura, que nem outro economista, David Ricardo, estava propondo, através da oferta e da procura, a própria economia ela vai se estabilizando. Ou seja, para Karl Marx, ele vai começar a avaliar as estruturas as quais a sociedade da época dele funcionava. Ou seja, a geração de riqueza, ou como ele vai propor, a mais-valia. O tempo de trabalho empregado pelo trabalhador para gerar um produto e o dinheiro que o trabalhador recebe do patrão depois daquele produto feito. Ou seja, a mais-valia, a separação do lucro do empregador e do salário do empregado. Ou seja, Karl Marx ele buscava uma certa igualdade nas suas teorias para os proletariados. O proletariado tinha que ter uma renda que fosse compatível também com a renda do empregado. Muitas vezes ele avaliava na sociedade da época dele de que não existia uma certa igualdade. Hoje muitas pessoas falam que Karl Marx é herdeiro da Revolução Francesa. Ou seja, não é à toa que Hegel, um filósofo que Karl Marx tanto gostava e se aliou a ele, especialmente de uma linha mais esquerda de revolução, de transformação da realidade, Hegel ele era um grande admirador da Revolução Francesa e também das invasões ou das revoluções napoleônicas. Agora que sabemos as influências de Karl Marx, que ele tem uma visão não tão metafísica, mas uma visão ontológica, não uma visão de transcendência, mas uma visão de imanência, uma visão materialista, não é à toa que em cima dele vai ser desenvolvido o materialismo histórico, podemos ver as ideias de Karl Marx ganhando muita influência no século XX, ou seja, na Revolução Russa, Revolução Cubana, entre outras revoluções, ou seja, essa visão mais social, mais materialista, ou seja, você tem que transformar a realidade. Não é à toa que a gente vê a ideia principal de Karl Marx. Os filósofos sempre se preocuparam em interpretar a realidade, mas agora a missão é transformá-la. Ou seja, Karl Marx ele faz um grito de transformação da realidade. Se você quer entender um pouco mais sobre como fazer filosofia dessa forma, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu postei no canal. Eu espero que você tenha paciência para assisti-lo, que é sobre filosofia ou filosofias. Que eu coloco alguns métodos que podemos aplicar para avaliar a realidade ou também para avaliar a realidade e transformá-la. Como eu estava falando, as ideias de Karl Marx, elas correspondem a um grito propriamente humano. Ou seja, propriamente humano como assim? Nós seres humanos estamos aqui nessa terra. Somos seres terrenos, a princípio.
temos necessidades terrenas. Temos a miséria, que está aí presente, a falta de dinheiro aí presente, condições insalubres onde nós vivemos e trabalhamos em muitos lugares aí presente na sociedade. E Karl Marx ele está refletindo sobre isso. Como buscar a melhoria dessas condições? E para buscar a melhoria dessas condições, de certa forma vai ter um embate, vai ter uma dialética. Não é à toa que fala aí o marxismo dialético. Vai ter uma dialética, essa dialética pode ser através de ideias, as ideias, vamos colocar as ideias mais conservadoras e as ideias mais progressistas, elas vão debater aqui nas ideias. Muitas vezes isso pode vir, sair do plano das ideias e ir para o plano material, ou seja, as pessoas que têm um pensamento mais conservador começam a brigar ou ter uma briga, uma luta civil ou guerra civil com as pessoas de ideias mais progressistas ou mais revolucionárias. Ou seja, para Karl Marx, ele inverte a situação. Se antes a gente pensava na realidade e olhava as ideias da realidade, aqui começava a luta aqui em cima, nas ideias, com os pensadores, os intelectuais, Karl Marx ele faz ao contrário. As ideias elas partem desse plano terreno, material, as pessoas começam a pensar, ou seja, a cultura, a transformação da cultura, da economia, da religião e etc. Ou seja, essa vida prática, essa vida imanente. Só depois desse plano material que vai para o plano das ideias. As ideias começam a ser disseminadas a partir da mudança social. Ou seja, precisa ter uma mudança para depois vir a ideia. Literalmente, traduzindo, as ideias de Karl Marx é o seguinte: não é do plano transcendente, não é do plano metafísico, não é do plano das ideias, mas é do plano material, é do plano ontológico, é do plano imanente, para assim depois ir para o plano das ideias. Ou seja, transformar a realidade para transformar as ideias. Assim resume as ideias de Karl Marx ou a filosofia marxista. Bem, estava falando também, a filosofia marxista ela gera influência em revoluções como da Rússia, as ideias da teologia da libertação, que foi muito influente no Concílio Vaticano II da Igreja Católica e em outras correntes das religiões protestantes. E hoje ela tem uma forte influência até no plano de governo do atual presidente aí que foi eleito, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, Lula tem um pouco da influência dessas ideias mais marxistas. E é fato. Nem à toa que você vê lá os intelectuais por trás dele, que é Leonardo Boff, Frei Beto, entre outros intelectuais, que eles estão aí por trás, que pensam aí nessa visão mais marxista de transformação social, numa vertente mais religiosa. Pode ter outra vertente mais política, de que você tem uma economia para os pobres, uma economia que gera riqueza não só para os ricos, mas também para os pobres. Bem, esta aí é a realidade onde nós estamos vivendo. Talvez pode ter os conservadores que tentam manter a realidade como ela é, os conservadores numa visão mais religiosa, numa visão de manter as estruturas da sociedade como é, ou seja, manter a ordem, manter a hierarquia, manter os valores. Mas existe outra visão mais transformadora da realidade, de que você tem que transformar a realidade, as estruturas têm que mudar, a religião tem que mudar e etc. São essas duas correntes aí predominantes, que a influência está muito constante aí na sociedade. Espero que você possa pensar, que você possa refletir. Espero que esse conteúdo aqui ajudou você a pensar sobre a filosofia marxista. Foi só uma pequena contribuição. Eu não sou especialista no plano da filosofia marxista. Eu sou apenas um estudante de filosofia. Se gostou desse conteúdo, dá o seu like, ativa o sininho da notificação e eu fui.